Muito bem, então sejam bem-vindos ao primeiro episódio, do nosso podcast, o podcast CRM High Quality, ou CRM HQ, né? O melhor CRM que a gente pode ter dentro da Xprime. E a ideia hoje é apresentar o podcast, me apresentar, o Pio vai se apresentar também, e a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o Daniel da V4, para entender de conceitos básicos, que se você não sabe desses conceitos, dificilmente você vai conseguir progredir no marketing digital. Então, primeiro episódio, vamos ver como é que vai sair esse bate-papo, espero que seja bem rico, tenho certeza que vai ser bem rico. Depois que finalizar o podcast, tá, a gente vai abrir para perguntas. Então, segura o microfone, deixa o microfone fechado, que no final desse bate-papo, que vai durar em torno aí de uns 40 minutos, no final desses 40 minutos a gente abre para perguntas, ok? Então, primeiro ponto que a gente tem que esclarecer nesse primeiro episódio, né? Por que um podcast, né? Por quê? O podcast ele tem esse formato de conversa, né? De trocar uma ideia, de se conhecer melhor. Não é um treinamento onde a gente fica batendo em cima de um conceito, mas se aprende muito nesse modelo de podcast. Então, o podcast é uma ferramenta para você, supervisor, para você, gerente, e para todos os colaboradores que querem saber um pouco mais aí de CRM e de marketing digital. Agora, quem sou eu, né? Muitas pessoas não entendem. Quem que é o Arthur, né? O que o Arthur está fazendo aqui na XP, né? Eu sou o Arthur Marques, e eu coloquei aqui, pode me chamar só de Marques, porque a gente tem o Arthur Pio, né? Então, é o Marques e o Pio, ou o Pio e o Marques, né? Eu tenho 47 anos, tá? Minha primeira formação foi música, minha segunda formação, educação física, e depois, na terceira formação, eu comecei a estudar psicologia, só que daí eu falei assim, é muito tempo, não aguento mais, né? E aí fiz a especialização em psicologia de vendas e de consumo, né? Entender um pouco como é que funciona a psicologia da compra, né? Isso é muito importante, e também sou aí um amante, né, de perfil de comportamento, né, o que diz respeito a Freud, Jung, enfim. Passei por inúmeras redes de academia, né? Comecei minha jornada lá no grupo Biorritmo, né? Biorritmo, Smart Fit. Então comecei essa jornada lá nos anos 2000, fiquei 12 anos no grupo Biorritmo Smart Fit e depois com a minha saída eu passei pela Runner, passei pela Academia 24 Horas, passei pela Monday, passei por outras redes de academia, entre atendimentos para pequenas academias. Então, eu fiz ali tive algumas passagens em assessorias, né? Trabalhei na Forgo, que também dá assistência para o mercado fitness, trabalhei junto com o Jean da Somax, né? O Almeres, né? Foi o cara que me deu o primeiro treinamento lá na Biorritmo, e aí eu comecei a atender também as pequenas academias, montei uma empresa de consultoria, e aí acabei, né, com um contato aqui com a Xprime e vendendo o meu processo de vendas para a Xprime. Então a Xprime contratou o meu processo de vendas de forma exclusiva, eu ainda personalizei, né, em 2017, acredito, não, foi 2017, o Pio participou aí do primeiro treinamento que a gente fez com o processo de vendas, onde eu entreguei o processo de vendas meu filho para o Rodrigo Saviolo, né? E aí o Rodrigo Saviolo cuidou bem do meu filho, e aí em 2019 eu fui convidado para estar dentro dessa família, né? E desenvolvi mais ainda o processo de vendas até que o CRM caiu no meu colo e eu tive a oportunidade de conhecer a V4, né? Já era a minha pauta de estudo, o CRM, eu já estava trabalhando com RD Station, mas bem simplesinho, né? Mas trabalhando com CRM desde 2016, né? O primeiro CRM que eu tive contato foi o Pipe Drive, e eu estava numa agência de marketing, e aquilo ali para mim era um bicho de sete cabeças, né? Os termos que eles usavam, né? Mas eu tinha muita assessoria do pessoal, então eu fui criado nesse meio aí de CRM desde 2016, 2017, e hoje com muita honra aqui trabalhando em parceria com a V4. Então, eu sou o Arthur Marques, essa é a minha história. E aí eu quero convidar o Pio, né, o Arthur Pio, para contar um pouco da sua jornada, como é que foi, né, desde os primórdios até hoje, né? Conta aí sua história, Pio. Fala pessoal, boa tarde, Max, boa tarde, galera.
Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pio, eu tenho hoje 29 anos, eu devo ter entrado no X-Prime em torno de uns, nem lembro se foi 25, 26, mas considero que a minha jornada profissional, depois que eu formei em Educação Física, fiz algumas pós-graduação no meio desse caminho, as últimas foram em liderança, diferencial competitivo e marketing, mas tudo começou quando recebi o convite de ser gerente, coordenador e supervisor, a fazer as três funções. Eu apelidei carinhosamente de Severino, eu era o Severino da unidade de Pirassununga, e fazia um pouco de tudo lá. Foi onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com o mundo corporativo e também com todas as técnicas de venda, técnicas de gestão e liderança de pessoas. Daí em diante, depois fui convidado a assumir também a gerência da unidade de São Carlos. E um pouco antes da pandemia, o grupo de sócios onde eu estou cresceu e nós criamos então um grupo de administração para gerenciar todas as unidades do mesmo grupo de sócios dentro da franquia. Fui convidado para essa posição, aceitei e hoje eu sou basicamente o head de operações regional que cuida de 11 unidades do grupo que a gente apelida como regional também. A gente é bem criativo para nomes, eu sei que vocês perceberam. Então, com isso estamos aqui. Eu nunca tive contato com CRM, a minha primeira experiência está sendo nesse momento com a V4 e com a Xprime, junto com a ferramenta que a gente utiliza. E espero aí nesse podcast aprender um pouco mais, entender um pouco mais os conceitos, até para aumentar os resultados nas 11 unidades. Muito bem, então já nos apresentamos, né? Os Artures estão apresentados. Agora a gente tem que conhecer nosso convidado, né, que é o Daniel, que representa aí a V4. E, bom, de praxe, né, fazer o mesmo questionamento, né, Daniel? Se apresenta para a gente, né? Quem é o Daniel? Como é que o Daniel surgiu aí no meio aí do marketing digital? Como é que chegou até aqui na Xprime, até aqui nesse podcast? Faz essa introdução para a gente, por favor, Daniel. Boa, boa. Né, eu vou puxar aqui, vou brincando um pouco com o Arthur e com o Pio. Dos três aqui, eu sou o mais novinho, vamos dizer assim. Mas assim, eu me chamo Daniel Magalhães, né? Eu tenho 21 anos. Então a carinha de velho aqui, às vezes, é que a gente passa por muita coisa já logo cedo. Mas eu sou muito novo ainda, estou nessa caminhada já desde os meus 16 anos de marketing digital. E desde adolescente eu sempre fui muito agitado, eu sempre queria ter muita coisa, fazer muita coisa, jogava bola, treinava, e chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro, lá com 16 anos. E com 16 anos, não tem muito que você fazer para ganhar dinheiro, a não ser trabalhar com um parente, um jovem aprendiz, alguma coisa. E eu nunca me vi naquilo, nunca me vi sentado atrás de uma mesa, ajudando alguém, fazendo uma coisa simples. E aí eu fui procurar na internet, cara, o que que eu posso fazer com 16 anos que vai me dar uma rentabilidade legal? E aí começou a aparecer para mim gestão de tráfego, aparecer para mim marketing digital, e aí eu entrei nesse mundo. Entrei nesse mundo, montei meu produto, vendia ali pela internet algumas coisas já, desde os 16 anos. Eu mesmo fazia o tráfego, eu mesmo já fazia ali a venda dentro do próprio atendimento. E isso foi fazendo com que a gente aprendesse muito ali, eu aprendi muito nessa fase. Entrei com 18 anos, fui fazer jornalismo, né? Saí um pouco ali da minha zona de conforto em relação a marketing, porque eu queria entrar muito nessa parte de comunicação enterprise, né, entre empresas, então sempre gostei muito da parte de comunicação entre empresas, para entender basicamente o que uma empresa precisa se comunicar para o mercado para que ela se venda sozinha. Tá? Então entrei para esse mundo, um belo dia eu estava na faculdade, um dos nossos gestores aqui apareceu lá falando assim, cara, eu tenho uma oportunidade de você ser trainee na V4. E eu já conhecia a V4 porque o Denner Lippert, se você pesquisar marketing digital na internet, ele vai te perseguir o resto da vida, gente. Então, depois vocês fazem esse teste aí, pesquisem marketing digital sobre franquia de marketing, que a partir daí o próprio Denner Lippert vai ser ali um amigo seu ali dentro do YouTube. E isso fez com que eu falasse assim, cara, é uma oportunidade que eu tenho de entrar para um mercado que vai me ensinar muito, que vai fazer eu ter contato com grandes empresas como eu tenho hoje com o Xprime. E a partir daí eu entrei e falei assim, vamos tocar isso. Com 2 meses de trainee já tinha sido efetivado, já estava ali com alguns clientes importantes. E logo no terceiro mês o Cadu,
que era a antiga pessoa que tocava ali junto com o Marques e com o Rodrigo, falou assim, cara, eu vou precisar assumir aqui a gerência da nossa equipe e eu preciso de um cara que tope o desafio de tocar X-Prime, que é hoje um dos principais clientes nossos dentro da nossa unidade. E eu preciso da sua ajuda, né? Você tem qualificação para isso, você tem perfil para isso, e eu preciso que você é, corra atrás disso tudo. Então, assim, hoje eu tenho ali 8 meses de V4, mas a gente fala que aqui na V4, a cada 3 meses que a gente tem é um ano. Então, vamos dizer assim que eu tenho quase 3 anos de V4, porque aqui o aprendizado é muito rápido, né? Eu tenho livre acesso a grandes pessoas, a grandes contas, a grandes oportunidades, a grandes cursos o tempo inteiro. Então, que a gente está sempre ali aprendendo a cada dia mais, né? Que a gente fala que se você não ter 1%, não ser 1% melhor a cada dia, você não está sendo V4. Então, comecei ali já agora e com vocês ali há quase 4 meses, há quase 5 meses, na verdade, com vocês. A gente já conseguiu colocar muita coisa legal aí para jogo. Mas aí eu tenho algumas especificações ali, especificações em CRM, especificações em marketing digital. Sou formado pelo cientista do marketing da V4, né? Sou formado em gerenciamento de processos, tenho um certificado do Pipefy, tenho um certificado do Como e várias outras certificações aqui em relação ao marketing digital que são longas, assim, em muito pouco tempo de V4 e muito pouco tempo de carreira, mas já sou longo de casa do marketing digital. E eu estou aqui para ajudar vocês, né? A gente fala que meu nome é Daniel Magalhães e o meu negócio é vender o de vocês. E a gente está aqui para ajudar vocês ali a todo momento. E o CRM de hoje é justamente para isso, para a gente passar por alguns pontos que não ficam claros, né? E quando a gente fala assim de especificações, é a mesma coisa que quando eu conversar com vocês sobre a parte de fit, talvez eu não consiga entender muita coisa, mas na parte de marketing eu estou aqui para ajudar vocês em todos os sentidos. Beleza? Muito bom, muito grato pela participação, né? É uma honra ter a sua presença aqui, o Pio também. É bacana juntar essa equipe, porque são gerações diferentes, né, com experiências diferentes, com formações diferentes, só que hoje nós estamos na mesma missão, né, que é a missão de profissionalizar todos os supervisores e todos os consultores de vendas, a ponto de, depois de um período, essa pessoa praticamente estar certificada para o mercado de trabalho, né? Porque hoje a gente pega um consultor nosso, ele entra como primeiro emprego, achando que vai trabalhar como recepcionista, e daqui a pouco ele se vê aí com uma plataforma de CRM, utilizando as estratégias de CRM, e mais para frente ele pode até conseguir um trabalho, um cargo maior dentro da X-Prime ou fora, ganhando mais simplesmente porque aprendeu aqui dentro, né? Então, o objetivo desse podcast é levar mais conteúdo técnico para deixar vocês que estão aqui presentes, vocês que estão assistindo aí esse episódio, deixar vocês mais ricos, né? Então, começando aí a primeira pergunta, para a gente abrir aí esse bate-papo, né? E aí o Pio fica à vontade também de dar suas pitadas aí. Eu acho que o mais importante para a gente começar essa conversa é o Daniel explicar para a gente, no ponto de vista dele, o que é CRM. Eu acho que essa é a principal pergunta agora. Boa. Boa. Uma das explicações que o Arthur passou aqui, pessoal, e é legal que a gente tenha em mente a importância de um CRM hoje no mercado, que hoje já existe a profissão que é chamada de analista de CRM. Ou seja, hoje já existe uma pessoa em grandes empresas que ela está dentro da empresa somente para ser analista de CRM. É uma pessoa que vai sentar todo dia com o CRM aberto e ela vai manipular todos os dados e entregar para as pessoas de mão beijada ali, vamos dizer assim, tudo aquilo que o CRM lhe conta. Então ele tem ali total controle da plataforma. E aí vamos supor assim que a gente sentasse aqui hoje com o como aberto ali de vocês e eu falasse assim, cara, vocês têm que atacar aqui, 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 aqui no CRM, porque isso está defeituoso. Então, assim, todo o ensinamento que a gente passa para vocês hoje de CRM dentro do mercado de vendas, do mercado hoje que a gente tem no Brasil, ele está sendo, assim, de grande valor em todos os momentos para vocês, não somente para aplicar na Xprime, mas quem sabe para aplicar em um segundo momento de carreira, quem sabe aplicar quando você for criar ali uma
uma empresa para você, for abrir uma loja, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o CRM ele não é apenas hoje uma plataforma para fazer a Xpri vender, mas ele é uma plataforma que você vai utilizar ele o resto da sua vida no mercado. Porque cada dia mais o mercado ele pede dados, tá? Então, cada dia mais as empresas se especificam e se especializam na área de dados. E não tem como, e aí eu sou categórico nisso, eu falo que é impossível fazer marketing com dados sem CRM, tá? Então, qualquer empresa que você for hoje, que tem um processo de marketing através da internet, ou até mesmo um processo de vendas, seja ele por ligação, seja ele ali na prospecção porta a porta, ele tem que ter um CRM para que essa empresa tenha dados e consiga atuar sobre esses dados e não apenas sobre achismos. Então, o CRM, ele tirando o CRM, ele é uma sigla, né, que é inglesa, que é Customer Relationship Manager, né? Ou seja, ele é uma customização de relacionamento dentro da sua empresa. Basicamente, uma central de relacionamento. Uma coisa que a gente não faz hoje na Xprime e que a gente já tem em mente que a gente tem que fazer, eu já falei isso com o Arthur, mas que são processos de CRM, que é realmente se relacionar com a pessoa dentro do CRM. Né, Arthur? Hoje quando a gente fecha ali o aluno como ganho, depois a gente não tem mais nenhum relacionamento com ele dentro do CRM. Mas o CRM ele foi criado e foi feito para as pessoas para que fosse uma plataforma de relacionamento, entendeu? E como, dando um exemplo, estava escutando um podcast esses dias, né? E estavam contando uma história basicamente assim. O cara estava em casa, chegou de viagem, em casa tranquilo, recebeu uma ligação de uma pizzaria, né? A pizzaria falou assim, olha, eu sei que tem 3 semanas que você pediu uma pizza aqui, a pizza era de frango com catupiry, com borda recheada com cheddar, você pediu um refrigerante para acompanhar, sua casa é em tal endereço, você mora ali e tal, em 5 minutos eu te entrego uma pizza aí com esse refrigerante desse jeito. Tem 3 semanas que eu vi que você já fez esse pedido, e em 5 minutos eu te entrego essa pizza aí desse jeito que eu te falei, com desconto de tal. Aí o cara ficou pensando assim, pô, como que esse cara sabe que há 3 semanas eu pedi uma pizza de frango com catupiry, com borda de cheddar e vi um refrigerante de brinde? Aí ele vê na cabeça dele, pô, esse cara tem um CRM. Por quê? Quando esse cara colocou ali a venda do cara no CRM, a venda da pizza no CRM, ele colocou um aviso, olha, caso daqui a 3 semanas esse card não movimentar novamente no meu CRM, eu vou ligar para ele, eu vou fazer uma venda para ele de pizza. Olha para você ver como é que uma coisa. A pizza foi vendida dentro do CRM. Uma coisa tão rotineira da gente que a gente liga o tempo todo. Mas o cara fez uma prospecção ativa de venda de pizza. Então, assim, o CRM é isso. O CRM é a centralização de dados dentro de um processo de vendas que nos permite criar processos através dele para que a gente melhore cada dia mais e aí a gente criar um processo high quality dentro do CR, dentro do processo de vendas como um todo. E aí, Arthur, o que que você achou? Coisa pra caramba, né? É, espero que o pessoal que está escutando entenda, né, que CRM não é simplesmente algo, é um processo de trabalho, né? Ele é aplicável tanto aqui na academia como até mesmo numa pizzaria, né? Essa questão da pizzaria eu acho fantástico, né? Se eu recebesse uma ligação de uma pizzaria, realmente eu ficaria impactado. Ainda mais se ele ligasse na hora certa, né? Fazer, quer saber? Manda pizza. Então, o universo CRM é muito maior do que a gente imagina. Pio, para você, como é que foi trabalhar com o CRM, né? Essa novidade aí para você de CRM? Eu tenho pouquíssimo para falar, porque na verdade na parte da operação eu não atuo diretamente todos os dias, mas eu gostaria mais de compartilhar uma percepção, que nem o Daniel mesmo colocou, às vezes a gente fala sobre CRM alinha com a parte de supervisão de vendas, às vezes dá a impressão que CRM é só para venda, mas na verdade não. Ele é uma forma que você tem de se relacionar e entender a jornada que o seu cliente tem dentro da própria academia, pensando até no mundo ideal, a gente conseguir fazer uma vinculação de CRM com o sistema, eu consigo ver quando que foi a avaliação dele, consigo automatizar um recado para ele fazer uma avaliação, para ele fazer um X5, convidar ele para algum tipo de evento. Então, é uma fonte de dados
que facilita o entendimento de qual é o melhor momento para você entrar em contato com o cliente e vender para ele. E isso é sensacional. Então, só queria fazer essa observação porque eu acho que é muito pertinente. O CRM ele não é só vendas, é que nem o Daniel falou, ele não para ali quando o cliente ele fecha a venda. Existe todo o processo que você pode e deve dar continuidade para que você faça com que esse cliente ele recompre várias vezes de você ao longo do ciclo de vida dele. Muito bom. Exatamente, Pio. E aí a gente até pode depois, a gente vai tocar esse assunto aqui dentro do roteiro, que é a questão do LTV, né? A gente vai passar mais por isso aqui, mas o CRM, ele é uma plataforma que além de a gente fazer a venda, a gente usa dele, e aí se você quiser, Arthur, a gente já pode pular um pouco os tópicos ali, já entrar na parte do LTV, Sim. ele traz para a gente um bom uso do CRM, um bom uso da ferramenta, traz para a gente um maior LTV, ou seja, o maior tempo daquele cliente na base. Quando o Pio fala assim, que com CRM que funciona, que é funcional, que é bem preenchido, que é ali dentro do possível nutrido de dados, a gente consegue criar uma régua de relacionamento com o cliente, que é entender aquilo que o Pio falou. Saber o melhor momento de entrar em contato com ele para fazer com que ele permaneça dentro da academia, fazer com que ele talvez participe de alguns outros programas, como o X5, como talvez ali um desafio de emagrecimento que a gente pode estar vindo a criar a qualquer momento. E o que é LTV? Tá? LTV é Lifetime Value, ou seja, é o valor do tempo daquele cliente. É quanto de dinheiro esse cliente deixou na X-Prime ao longo do tempo. Então vamos supor que nós fechamos um contrato mensal aí de R$ 100, tá? Esse cliente ele permaneceu na nossa base durante 6 meses. Ou seja, o LTV dele, o LT dele, que é o lifetime, ou seja, é o tempo, foi 6 meses, né? E o LTV, que é o lifetime value, que é o tempo com o valor junto, foi R$ 600. E aí a gente consegue saber, olha, esse cliente deixou para mim R$ 600 ao longo do tempo. E aí eu consigo saber o quanto eu posso gastar para adquirir esse cliente. Entendeu? E aí, se o Arthur quiser falar um pouco disso também, porque a gente está batendo muito com vocês ali ultimamente na retenção, né? A gente fala retenção, 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 retenção. Por que a gente fala de retenção? Porque a gente fala de LTV. Porque a gente precisa que a gente tenha mais garantia de dinheiro na base ao longo do tempo. A gente precisa parar e olhar para frente agora, daqui a 8 meses, e saber, cara, esse cara vai me deixar R$ 800, porque eu sei que ele não vai sair da academia em 8 meses, que ele vai ficar lá 10 meses. Então, eu preciso aumentar a retenção, por quê? Eu preciso saber o valor que esse cara vai me deixar durante um ano. Então, se ele entrou na academia em janeiro, eu preciso ter a certeza que ele vai permanecer para mim na academia pelo menos por 8 meses. Porque aí eu sei que eu vou ter R$ 800 para poder manipular toda a minha operação, porque eu tenho a segurança que ele vai estar comigo 8 meses. Então, essa é a importância do LTV, e o LTV é isso, né? É o tempo, é o valor do tempo do cliente na base. Quanto ele me deixou, quanto ele faturou de fato, como ele me deu ROI, né? E aí a gente vai entrar também nesses assuntos depois. Boa. Eu pensei em fazer assim, né? Vê se faz sentido para você, Daniel. Vê se faz sentido para você, Pio. Eu até coloquei aqui no chat, né? Uma ordem, né? O que é CRM, o que é CAC, o que é CPL, o que é taxa de conversão, até chegar no LTV, né? E aí também explicar um pouco sobre aquisição e monetização. Daniel, se tivesse que discorrer numa explicação básica, simples, do tipo, ó, a gente já falou que o que é CRM, mas fala assim, ó, pessoal, o CAC é isso aqui, CPL é isso aqui, tá? Ser bem básico nessas explicações, e aí a gente começar a juntar um com o outro e começar a falar sobre estratégia. Boa, boa. Posso sim, Pio? Você quer discorrer um pouco ali sobre CAC, sobre CPL um pouco? Eu acho que faz sentido, Daniel. Pode dar sequência. Uma coisa que eu acho que talvez faça connect bem é a gente pensar realmente num, como é que eu posso dizer?
como se você fosse desenhar um caminho. Por exemplo, fiz a divulgação no Instagram. Aí eu investi R$ 100. Aí, esses R$ 100 me geraram 10 clientes. E aí a gente tem, por exemplo, o CPL. E aí, desse CPL, lá no final, e por aí vai, entendeu? Eu acho que pode ser legal essa linha do tempo, que aí a gente vai pegando etapa por etapa e vai conectando as terminologias. Boa, boa, boa. Faz sentido total. Vamos lá, pessoal. Então, como que é feito hoje o processo com a Xprime, né? Hoje na Xprime a gente tem os anúncios. Então a gente pega ali o dinheiro de cada unidade e faz o investimento nela tanto no Facebook quanto no Google, né? Como que a gente calcula ali o CPL? Qual que é a primeira parte? Vamos supor que 10 pessoas viram um anúncio dentro do Facebook. Clicaram nele e entraram na nossa página ali de conversão ou entraram no nosso formulário, vamos dizer assim, tá? 10 pessoas entraram no nosso formulário, beleza? Só que dessas 10 pessoas que entraram no formulário, apenas 5 se inscreveram, né? Então a gente tem a nossa taxa de conversão, que é a quantidade de pessoas que viram aquilo, a quebra de pessoas que viram aquilo e se converteram. Então, ou seja, eu tive 10 pessoas que viram o formulário. Dessas 10, apenas 5 se converteram. Apenas 5 se inscreveram e viraram leads, tá? É, essa aqui é a minha taxa de conversão, 50%. Eu tinha 10, só 5 se inscreveram, então eu tenho 50% de taxa de conversão. Então, taxa de conversão é a quebra entre as pessoas que viram o formulário, né, que entraram no formulário e que realmente se inscreveram. Então, se 10 mil pessoas entraram no formulário e apenas 5 mil se inscreveram, a gente tem 50% de taxa de conversão, tá? A partir daí, o caminho é o seguinte: essas 5 pessoas se converteram, tá? Eu gastei R$ 100 no anúncio. Então, se eu gastei R$ 100 na campanha e eu tive 5 pessoas se convertendo, tá? O custo por lead é 100 de investimento dividido por 5. E aí eu tenho o custo por lead, que é quanto eu pago por cada cadastro, tá? Então, a partir daí, eu tenho o custo por lead, que é uma das métricas mais importantes que a gente tem aqui hoje dentro da Xprime. Inclusive, é uma métrica que a gente tem hoje que é referência de mercado dentro de academias, tá? Um custo por lead muito barato que a gente tem com vocês. Mas aí o Pio levantou a mão, deixa ele falar um pouco, depois eu vou entrar nos outros pontos. Vai lá, Pio. Eu acho legal até compartilhar, frisar, na verdade, que assim, existe, você comentou, né? Tem um custo barato para gerar uma oportunidade de venda. Então, o que basicamente é esse custo por lead? É o quanto que custa ter pessoas interessadas deem o contato dela para eu tentar realizar uma venda. Ainda não é uma coisa garantida, é realmente uma oportunidade. Exatamente. Aqui no custo por lead, a gente está falando de, de realmente comprar é basicamente comprar um contato. A gente está comprando o contato de pessoas interessadas. E aí, assim, eu acreditei que muita gente já viveu muito isso, né, do time de vendas. Antigamente, o que as pessoas faziam? As pessoas compravam listas de telefone para ligar, para entrar em contato. O Marx, que é um pouco mais velho, talvez já tenha feito isso como vendedor, né, Marx? Com certeza. Mas as pessoas compravam listas, cara. Compravam telefone, compravam e-mail, compravam várias coisas. Por quê? Porque aquilo ali era a chance dela vender algo. Então ela estava disposta a comprar aquilo porque ela sabia que ela ia ter o retorno sobre aquele investimento, né? E aí, só que hoje, com a internet, isso ficou muito mais inteligente. Porque antigamente a pessoa falava assim, eu vou comprar é, uma lista aqui de 1.000 contatos e ele não sabia nem quem que eram aquelas pessoas. Ele não tinha o poder de falar assim, olha, eu quero comprar uma lista que tenha pessoas de 25 a 30 anos, que essas pessoas tenham interesse em academia, que elas usem produtos fitness e que, sei lá, elas sejam mulheres, tá? Para um produto que é só de mulheres. Eles não tinham essa inteligência, ou seja, eles compravam lá 1.000 leads, 1.000 contatos, e assim, contatos que não tinham total interesse, que não tinham total é, match com o negócio que ele estava vendendo. Então, com a internet, com hoje as plataformas que a gente tem, a gente consegue fazer isso. A gente compra contatos
da forma que a gente quer. Então, a gente consegue segmentar por idade, segmentar por interesse, segmentar por perfil, por tudo isso. Então, assim, o CPL é isso. O CPL é o quanto eu pago para adquirir um contato, um telefone e um e-mail. É o que eu preciso hoje para começar um processo de venda através da internet. Então é isso. O custo por lead, ele é o quanto eu estou disposto a pagar por uma pessoa, né, me dar o contato dela e me dar ali demonstrar o seu interesse pelo meu negócio, tá? Vai lá, Pio. Uma curiosidade, Daniel, hoje, o quanto que está gerando em média o custo por lead da Xprime? Hoje o custo por lead da Xprime ele gira em torno dos R$ 7,50, tá? É, a gente tem ali um custo por lead no Google hoje de R$ 6,50 e um custo por lead no Facebook na casa dos R$ 8,50. Então ele gira na casa dos R$ 7,50 ali, tá? E assim, a gente demorou a chegar nesse patamar, tá? A gente pode metrificar depois, mostrar para vocês. Lá em fevereiro do ano passado, quando começou o projeto, esse custo por lead era na casa dos 20, 25, mas com o processo e com o tempo, a gente foi encontrando patamares que trouxeram esse custo por lead à casa dos 7,50. E aí foi quando a gente bateu muito tempo com eles, né? Com vocês e com o Rodrigo também ali, que era aquela questão, olha, cara, o que mais converte com vocês é um criativo de Twitter, sabe? Um inscrito de Twitter. Você já deve ter visto muito isso aí, os supervisores dentro do próprio telefone, né? Porque a gente foi encontrando como se comunicar com o meu lead, né? E aí a gente conseguiu ter hoje um curso político que ele é até um curso político, se a gente for pegar de benchmarking de mercado de academias, muito barato, tá? Então hoje a gente paga realmente muito barato para o nosso lead. Ainda estamos tentando, a gente está até tentando chegar na casa dos R$ 5 de curso por lead, né, Arthur? Que é a nossa meta lá. Mas estamos chegando, estamos mais perto do que a gente estava ali há 3 meses atrás. Vou fazer uma pergunta, né? Na verdade, é ver se eu entendi, né? Se eu entendi. Então, quer dizer que quando um cliente entra na plataforma, ele teve um valor, então, investido. Ele teve um valor, ele teve um gasto, a gente Ele investiu teve um nele um dinheiro. gasto. Que hoje, na média, tá quanto? R$ 7,50. Tá. Então, se eu pegar a quantidade de leads que eu tenho em perdidos e multiplicar por 7, eu vou saber quanto de dinheiro eu tenho parado na minha plataforma. Exatamente. Então, é uma informação importante para a supervisão, né? Entender que tudo que eles mandaram para perdido, eles mandaram, tipo, eles pegaram uma nota de R$ 10 e guardaram, né? Só que tá pior que a poupança, né? A hora que fica jogado lá no perdido, não tá rendendo nada. E que a gente precisa fazer algo para recuperar esse dinheiro. Faz sentido essa visão, Daniel? Faz sentido, Arthur, mas assim, a quantidade de perdidos não é um problema, tá? A quantidade de perdidos significa um processo comercial. Ponto. A gente sabe que no processo comercial a gente vai ganhar, a gente vai perder, tá? Quando a gente bate com vocês a meta, a gente já tem vista em cálculo que vão houver quantidade de perdidos, tá? A gente gera para vocês hoje ali cerca de se eu não me engano, no último mês ali foi 4.800 leads mensais para 21 unidades. A gente está disposto a comprar 4.800 leads para fechar 600, entende? Porque esse é o que vai dar, no final das contas, o nosso ROI lá no final, que é o nosso retorno sobre o investimento. A gente investiu, né, o valor total de todas as academias e tivemos ali o retorno sobre o investimento dele, né? E Isso, desculpa te cortar, Daniel, isso daria uma conversão aí de 8%. isso, exatamente. Foi o que eu bati muito com os meninos nos últimos meses. Que a gente tem que cada dia mais melhorar as taxas de conversão, porque a gente põe lá em cima muitos leads e a gente tem que ir trazendo isso para baixo também. Então a gente tem que melhorar a taxa de conversão é, de vendas, de test training, e vem batendo muito isso com os meninos. E assim, já parabenizando todos também, já parabenizei na última gamificação, vem melhorando muito, né? Então, assim, já trazendo até um overview do mês até aqui, pessoal, parabenizando vocês também, estamos ali dentro da meta hoje de ativos, tá? Como um todo. Então, legal, legal demais a gente estar isso ali junto com algumas unidades que estão, assim, até se superando ali no tempo também. Então, basicamente é isso que o Pio falou. Hoje a nossa taxa de conversão está nessa casa dos 8 a 10% no geral de tudo, né?
pegando todo o mapeamento de todas as métricas, e a gente tem ali algumas unidades que tem ali 20, algumas tem 5, outras tem 10, outras estão na média, outras não estão, e a gente vai tentando jogar esse jogo ali manipulando todas as unidades. Dá para chegar a 50% de conversão? Arthur, vou te falar que dá. São objetivos que a gente tem como a longo prazo. Não é fácil, né? Não é fácil falar que é fácil, porque depende de muita coisa, né? E aí, quando a gente fala de 50% de taxa de conversão, a gente não fala apenas de um processo comercial, mas a gente fala também, às vezes, de até mesmo de mercado, né? De localidade. Aí, quando eu vou entrar aqui na parte dos 4Ps ali de marketing, né? Que é produto, promoção, praça e preço, né? Então, o que que acontece muitas das vezes? Às vezes a praça mesmo, onde está a cidade, onde está a academia, não nos permite ter 50% de taxa de conversão, porque ela não tem a quantidade de pessoas suficientes que não fazem academia já em outro mercado para a gente ter isso. Então, a gente tem que avaliar não somente ali a parte de tráfego, conversão, retenção, muito bem, mas avaliar também, às vezes, os 4Ps do marketing. Então, que é preço, produto, praça e promoção. Então, às vezes, a promoção e o preço permite, mas a praça não deixa a gente escalar mais. Então, às vezes, a gente tem ali uma praça legal, mas que o preço nosso é muito mais caro do que as outras concorrentes. E a gente tem que lidar com isso é, bem ali, vamos dizer assim, personalizado para cada cidade, tá? Chegar a 25%, então é mais fácil. Sim, a 25% é a nossa meta, né, Arthur? Que aí estamos jogando para eles ali que já estamos melhorando, mas assim, quando chegar a 25%, pessoal, assim, é até aquela questão ali de cobrar o Arthur de dar uma festa pra gente, tá? Já Porque é tá, mais fácil do que 50%, mas não deixa de ser um desafio. Um é verdade. desafio, exatamente. A gente está falando a cada 10 que entrar na plataforma, a gente fechar 2, 3, né? E que não é Exatamente. nada fora do comum, porque na minha percepção, a pessoa que preencheu um cadastro, no mínimo ela está com um tempo disponível, né? Só que se não for rápido, né, para pegar essa pessoa, é igual peixe, né? Tá passando ali perto da isca. Se você não for ligeiro de colocar ali a isca pertinho da boca dela, pode ser que o peixe passa direto, esbarre e vai embora, ele não volta mais, né? Agora, com relação a CAC, Daniel, porque eu me confundo, né? Eu confundo o CAC com CPL, né? Agora, para mim, está ficando mais claro. Agora eu já entendi. Então, quando ele entra na plataforma, é o CPL. Ele teve um custo, Isso. né? Teve um valorzinho para entrar lá. A gente teve que pôr uma graninha, senão não estava lá. E o CAC? O que que é o CAC? Então, Arthur, o CAC é, seguindo o exemplo que a gente estava dando aqui, né, a gente investiu R$ 100 reais, tivemos 10 pessoas que entraram ali na plataforma, né, a partir disso tivemos 5 que se cadastraram, tem um custo político de R$ 20 cada um, beleza? Desses 5 que se cadastraram, a gente conseguiu fechar 2, tá? Então, a gente teve que mostrar para 10, a gente teve que fazer 10 entrarem no formulário, para 5 se cadastrarem, para 2 fecharem. Realmente, 2 ali assinarem o contrato e colocarem dinheiro na conta da XP, da X-Prime ali, tá? Ou seja, eu gastei R$ 100 reais para 2 fechamentos. Ou seja, eu tenho CAC de R$ 50 reais. Então, eu tenho um custo de aquisição de cliente de R$ 50 reais. Então, pessoal, cada fechamento que vocês têm ali, ele vale o valor que a gente investiu dividido pela quantidade de fechamentos que vocês tiveram no mês. Então pensem sempre que vocês estiverem fechando, que aquele cara tem um valor, ele tem um valor de investimento por trás dele. Porque quando a gente fala de LTV, que eu já passei aqui um pouco atrás, já vou até adiantar isso, quando a gente pega o CAC, o LTV ele tem que ser sempre maior que o CAC, porque senão a operação não se paga. Porque senão não tem rentabilidade, porque senão não tem ali ROI mesmo, não tem lucro, entende? Porque se eu pago se eu pago para um cliente ser adquirido R$ 50 reais e ele não e ele tem uma mensalidade ali, vamos dar um exemplo que ele fechou o plano de R$ 29,90 no primeiro mês, tá? Eu adquiri ele por R$ 50 reais, né? Ele custou os R$ 50 reais. No primeiro mês, ele só pagou R$ 29,90. Mas no segundo mês, ele cancelou o contrato, ele cancelou a assinatura. Ou seja, eu tive um prejuízo com esse cara que entrou e saiu no segundo mês de R$ 20 reais. Então, a minha operação não se pagou em momento algum. Eu estou tendo prejuízo.
Então, assim, quando a gente fala de CAC, a gente tem que sempre pegar tem visão isso, olha, beleza, eu fechei 10 assinaturas de academia esse mês, mas e os 10 que entraram mês passado? Será que eu mantive eles na base? Será que eles estão ainda dando lucro para a minha unidade? Ou será que eu já vendi e eu não quero nem saber mais dele, e a partir daí eles estão dando prejuízo para a minha operação, tá? Em muitos meses, já trazendo para vocês isso, a operação de vocês não se paga no primeiro mês, tá? A gente precisa de uma quantidade muito alta de alunos ativos no primeiro mês para que isso se pague. Então, em vários meses do nosso projeto, a gente não teve, né, lucro sobre o primeiro mês que o cara entrou. Então, por isso que a gente está batendo tanto em retenção de vocês. Porque em meses que a gente bater ali os 25%, os 15% de taxa de conversão mesmo de vendas, a gente tem lucro no primeiro mês. Mas em meses que isso não acontecer, a gente vai ter lucro só no segundo ou no terceiro mês de operação. Então, isso tem que ficar muito bem ciente. Isso existe um custo para adquirir esse cliente e que se ele não tiver tempo na base, a gente não tem lucro, a gente não tem retorno de investimento. Né, Pio? Pio Com sabe toda de operações certeza. mais que eu. Com toda certeza. E até uma pergunta que eu queria te fazer, considerando, eu acho que hoje uma coisa que a gente não faz ideia dentro das nossas operações é realmente o LTV. O quanto que dura alguém no mensal, quanto que dura alguém no plano mensal recorrente, quantas vezes renovam, por exemplo, um Clube Prime, até quantos meses ele vai. Mas sabendo, por exemplo, do meu LTV, sabendo a expectativa que eu posso reter um cliente, ficaria muito mais fácil também para a gente começar a entender, por exemplo, olha, se para eu manter, se para eu adquirir um cliente novo, está me custando R$ 100, e o cara que vai renovar comigo, ele no mês que vem, provavelmente ele vai ter uma tendência a se desligar da minha operação, da minha academia, eu consigo fazer alguma coisa de até R$ 100 para manter Para esse cara manter. junto comigo por mais tempo. Ao invés de adquirir um cliente novo, eu faço o meu próprio cliente recomprar. Faz sentido essa ideia? Faz total sentido, total Mandou bem, sentido. mandou bem. É, Isso é uma coisa que a gente vem tratando, né? O Arthur estava ali na última reunião de check-in que eu tive com o Rodrigo. Ele viu ele te apresentando para eles ali um plano de retenção de clientes que a gente está bolando, né? Isso ainda é uma coisa bem embrionária, né? Vocês não precisam entender por todo ainda. Se a unidade de Rio Claro tiver aqui, pode levantar a mão aí. A supervisora de Rio Claro tiver aí, pode levantar a mão. Mas Rio Claro vai ser ali o MVP, né? A primeira unidade a testar esse plano de retenção. Se funcionar com a unidade, a gente expande para a rede, tá? Porque é um teste mais complexo, é um teste que precisa de atenção mais específica, tanto da gente, quanto do Rodrigo, quanto do Arthur e tudo mais. Então a gente colocou em Rio Claro para fazer o teste funcionando, cara. Aí é game change para a gente. Mas isso que o Pio falou ali, no sentido de, olha, esse plano de retenção está ligado justamente por isso. O plano de retenção está ligado em descobrir que a pessoa não vai renovar antes dela mesmo não fechar dela encerrar o contrato, e a partir daí eu poder fazer uma ação com ela. Né? Então a gente até citou algumas ações aqui, tá, Pio, para exemplificar. Vamos supor que esse cara, você ligou para esse cara para renovar com ele e falou assim: é, eu parei de academia, velho, porque eu tentei emagrecer, tentei perder 10 quilos, perdi só 4 e não consegui perder os outros 6. E aí eu perdi minha vontade, meu ímpeto de academia. Tô sem vontade agora. Aí acho que tô querendo encerrar o contrato. O que que você acha? Aí você vai falar assim, cara, eu tenho uma opção pra você aqui. A X-Prime tá com uma parceria agora com uma nutricionista, das melhores do mercado de Rio Claro, e que a gente vai dar pra você isso ali de graça, pra você ser atendido por uma nutricionista fora do mercado esportivo, e você só precisa renovar com a gente por mais 3 meses aqui para ganhar esse benefício de uma nutricionista específica para você durante 3 meses. Beleza? O cara vai falar: puta merda, eu tô aqui na academia precisando emagrecer mais 6 quilos. E agora eu tenho uma nutricionista de 3 meses grátis ali. E aí a parceria da Expert com a nutricionista vai custar ali na casa dos R$ 80. Você falou, a gente tem um CAC de 100, a gente pagou 80 para recuperar um cliente. Ou seja, pagou mais barato.
entendeu? Então faz total sentido. Quando a gente tem ali, e aí entra muito no dentro do CRM isso que eu tô falando aqui, né, também, né, Pio? Pra você ver como é que todo o processo está interligado dentro do CRM. Então, por exemplo, se eu sei que esse cara lá atrás, ele entrou com interesse em emagrecimento, eu já tenho esse dado no CRM, eu já posso entrar em contato com ele já falando sobre isso, entende? Então, assim, é, ter clareza sobre o CAC, quanto a sua unidade paga por, adquirir um cliente, e aí também, pessoal, já avisando vocês, tá? Toda unidade tem ali o seu BI, né? O Arthur já viu, acho que o Pio também já deve ter visto. Toda unidade tem o seu BI. Se você não sabe quanto a sua unidade paga, tá? Só pedir ali para o seu gerente mostrar o BI para você entender ali. Nesse BI, o BI é um painel, né, que mostra todos esses dados mais importantes. Então, nesse painel você consegue ver ali tanto o LTV quanto o LTV é o único dado que a gente não tem tanto preciso, tá, pessoal? Mas o CAC a gente tem bem preciso ali de quanto que a unidade, cada unidade paga por adquirir um cliente. Então, vale a pena dar uma olhadinha com o gerente de vocês aí e ver esse painel ali de dados, que vai dar muita clareza para você também na operação no dia a dia. Olha, eu estou olhando aqui o relógio, né? A gente já está chegando no final aí dessa conversa. Eu tenho certeza que daria para a gente estender mais tempo. É, é, Só que tem conteúdo para caramba, né? Então, a gente passou aqui por CRM, por CPL, por CAC, por taxa de conversão, por LTV, por aquisição, por monetização. Então, a gente já fez aqui nesse primeiro episódio do podcast uma introdução, tá? E mais uma vez, lá no grupo de supervisores, eu vou postar um glossário do marketing digital que a V4 forneceu para a gente, que tem todas essas siglas, tá? Significado, tá? E eu vou periodicamente atualizando vocês lá no grupo de supervisores. Peço para que os gerentes também se comuniquem com os supervisores para fazer esse bate-bola. E aí, né? Se reúne agora você, gerente, se reúne com o seu supervisor e pergunta para ele: o que que você entendeu? Fala para mim, o que que é CPL? Ah, não lembra? Então, ó, eu anotei que CPL é isso. E CAC? Vamos descobrir qual que é o CPL da nossa unidade? Vamos descobrir qual que é o CAC da nossa unidade? Vamos entender o que está acontecendo, como é que está a nossa taxa de conversão. Falou, bom, agora a gente consegue criar estratégia, né? A gente vai sair do nível operacional, que é fazer com que uma ferramenta funcione, porque a gente ficou aí 2022 inteiro aprendendo a fazer com que a roda gire, né? E agora vamos entender se a roda pode ser maior, pode ser menor, se ao invés de ser uma roda pode ser um triângulo. Então agora começa a aprofundar mais. Manda aí, Daniel. Não, e só para falar também, trazer isso ali pro pessoal, que tudo que a gente falou até aqui não é aplicável somente no marketing digital, tá? Vocês podem pegar aí como supervisores de uma equipe de marketing, de vendas, e calcular tudo isso que a gente está calculando aqui no balcão de vocês, entende? Então, tudo que a gente falou aqui E aí, Arthur, quem sabe até ali depois a gente, aí vocês como operação também, liberarem cada unidade ter ali um CRM para balcão, sabe? Sei lá, alguma coisa desse tipo assim. Porque todas essas informações que a gente passou aqui para vocês, de CAC, CPL, taxa de conversão, LTV, né? A gente acho que falou menos ali de aquisição e monetização, né, Arthur? Mas só passando para vocês também isso ali, aquisição e monetização são as estratégias que a gente tem com vocês hoje mais ativas, né? Aquisição significa adquirir clientes, então não importa o valor, eu estou adquirindo clientes para a base, tá? Então, isso aí significa quando a gente tem muita promoção, tá, pessoal? Só para avisar para você como é que funciona. Quando a gente tem muita promoção, quando eu falo assim com o Arthur, nós vamos ter promoção de R$19,90, R$19,90, treine grátis por 6 meses, tá? Vamos dizer assim. Isso são estratégias de aquisição, ou seja, a gente quer somente jogar pessoas para dentro da base. A gente não está preocupado ali com a rentabilidade, a monetização deles, tá? A partir do momento que eu falo em uma estratégia de monetização, eu não quero somente jogar pessoas para dentro. Eu quero jogar pessoas que vão trazer rentabilidade para a gente. Então, o que acontece muito, tá? Em algumas unidades aí que estão, por exemplo, hoje na parte crítica, vamos dizer assim, que estão com menos alunos ativos do que poderia ter, a gente trabalha muito aquisição. A gente quer encher a academia. Não importa se ela vai dar lucro para a gente no primeiro momento. Eu não quero saber. Eu quero a academia cheia,
porque assim meu supervisor vai ter chance de vender mais, de fazer retenção e tudo mais. Agora, em academias que estão mais cheias, Pirassununga, academias, por exemplo, como Rio Claro, academias como Franca, a gente não está preocupado em aquisição. A gente quer fazer monetização, ou seja, vender Clube Prime. Eu quero fazer que as pessoas comprem ali o maior tempo possível dentro da academia. Então, assim, só para trazer mais um parâmetro disso aí, mas que tudo isso que a gente está fazendo aqui e mostrando para vocês não precisa ser somente aplicado dentro do processo V4, tá? Que isso pode ser aplicado dentro do processo XP ali, como X-Prime como um todo, dentro do balcão, dentro do dia a dia de vocês em outras áreas também de né, conquista de clientes ali. Muito bom, né? Então chegamos ao final aí desse primeiro episódio do nosso podcast CRM High Quality, né? Então vou perguntar para o Pio. Pio, quer deixar aí considerações finais? Eu acho que só agradecer o convite, agradecer também o tempo do Daniel, que eu acho que foi bem esclarecedor, e comentar uma curiosidade, hoje se vocês pegarem, eu tenho de 11 unidades, se vocês pegarem a taxa de conversão que vocês têm no processo de ligação de vocês, fazendo uma média das 11 unidades que eu tenho acesso, dá 11%. Então, desde o momento que você consegue entrar em contato com a pessoa, a você agendar, você conversar para converter dentro do processo que vocês fazem, que vocês consideram que é como ligação, que vocês pegam os indicadores do pessoal, a conversão que vocês possuem, em média, algumas mais, algumas menos, é 11%. Boa, boa. E assim, essa clareza do BI ali pra gente é muito importante, né? Inclusive agora a gente está construindo um BI que ele não é somente por unidade, tá? Ele vai ser um BI geral de todas as unidades, para a gente já conversar perante ali ao Rodrigo com toda essa inteligência também, de trazer para ele esse entendimento total do que a gente faz, né? Então, assim, o BI para todos os supervisores, para todos os gerentes, ele é super importante. Então, se vocês não têm acesso a isso, procurem pelo menos ver, tá? E entender ali o que tem, porque realmente é um diferencial para a sua operação como um todo. Considerações finais, é isso aí, Daniel? Ou quer falar mais alguma Então, só coisa? para agradecer mais também o convite do Arthur ali e do Pio, né? Eu vim conversando muito ali com o Rodrigo nas últimas semanas e um ponto que ele trouxe foi, cara, a gente precisa fazer eles entenderem o que a gente faz, né? E eu acho que o podcast foi uma ideia sensacional tanto do Pio quanto do Arthur, então eu agradeço mais esse momento com vocês mais uma vez, né? Agradecer ali a parceria de todos, agradecer também todos os supervisores e todos os gerentes, porque sem eles também a gente não seria o case de sucesso que a gente é hoje dentro da rede. Então, se muito que a gente conquistou aqui ao período de todo o tempo é por conta do trabalho de vocês também. Então, se a gente cobra, se a gente está ali em cima o tempo inteiro, é porque a gente sabe que a gente pode mais a cada dia. Então, agradecer a todos vocês por todo o empenho que vocês têm ali, juntamente com a V4, por toda a parceria, e que a gente vai conquistar muita coisa ali ainda esse ano, e aí talvez se tornar ali ainda cada vez maior dentro do mercado de franquias, do mercado também de academias como um todo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês e agradeço também o Arthur em especial ali por toda a parceria que a gente tem ali no dia a dia. É isso aí. Então, eu também agradeço a presença do Pio, a presença do Daniel, e agora, né, o Daniel estava aqui como convidado, né? Então, o convite está feito para que ele se incorpore agora, né? Que agora vai ser o trio, né? Marques, Pio e Daniel, né? Os três aqui, a gente tem a missão de, durante esse ano aqui, transformar vocês em um cientista de marketing, né? Quem sabe talvez ganhar aí o curso cientista de marketing, né? Vai saber, né, o que pode acontecer aí pela frente. Se ao longo dos podcasts isso for fazer sentido para você, se você está aprendendo e se você conseguir utilizar esses podcasts para treinar a sua equipe, e isso despertar a sua vontade, levanta a mão e fala assim, ó, eu quero ser um cientista do marketing. E aí existem caminhos que pode fazer aí com que você se transforme no cientista de marketing. Eu vejo isso a visão do futuro, tá? Então, agradeço a presença de todos aqui que ficaram na plateia, aqui assistindo, escutando, muito grato por escutar. Agora a gente vai bater um papo sobre aí as dúvidas, mas encerro aqui esse primeiro episódio do nosso podcast, episódio de introdução,
e que venham muito mais podcasts pela frente. Então, meu nome é Arthur Marques e o nosso objetivo é levar para vocês resultados bem melhores, beleza? Galera, muito grato. Até o próximo podcast. Valeu!